sejam bem-vindos a mais um programa da Amanda, hoje com um tema muito importante, um tema que deve ser debatido vários dias do ano. É o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. E eu tenho uma convidada muito especial que vai falar mais sobre esse tema conosco. Seja bem-vinda, nossa delegada, doutora Adeliana Xavier, delegada de Polícia Civil. Vai falar de um tema, gente, é um tema que ela está sempre na ponta da língua, afinal de contas ela está sempre falando nas palestras. Sim. É uma área que já atuou muito tempo, né? Fiquei 7 anos junto à Delegacia de Mulheres aqui em Valadares. E eu saí da delegacia, mas eu nunca me desliguei da causa, mesmo porque eu acho que, antes de qualquer coisa, eu sou mulher e quando eu defendo a causa, eu me defendo. Então, eu acho que todas nós, mulheres, a gente tem que se unir nesse combate à violência contra as mulheres. Hoje eu não atuo mais na Delegacia de Mulheres, hoje eu estou na Delegacia de Homicídios aqui de Governador Valadares. Eu estou na Delegacia de Homicídios desde 2021. Eu trabalho com a violência doméstica com os crimes de feminicídio, né? Que são em decorrência da existência da violência doméstica. Então eu saí da Delegacia de Mulheres, mas eu não abri mão de lidar com mulheres vítimas de violência. Então, o dia, neste mês de novembro, né, se eu não me engano, dia 25, é um tema que todos os anos é reforçado, o assunto é pauta, né, em noticiários, porque cada vez mais tem aumentado o número de violências contra a mulher. E dia 25 é o Dia Internacional de Mobilização. O que acontece, Amanda? O que a gente observa? Hoje nós temos uma legislação, a gente tem leis tão robustas, leis tão descritivas acerca de violência contra as mulheres. Temos aí a Lei Maria da Penha e mesmo assim o número de mulheres vítimas de violência não diminui. E no ano de 2022, já sob a égide da Lei Maria da Penha, nós tivemos 18 milhões de mulheres violentadas. E se você pesquisar na agência Patrícia Galvão, você vai ver que 33% dessas mulheres foram agredidas pelo ex-companheiro ou pelo companheiro. Então são violências que acontecem dentro de casa. E isso mostra que apesar da gente falar constantemente sobre a violência doméstica, sobre a violência contra as mulheres, a gente precisa continuar repisando. É um assunto que a gente não pode, que ele não se esgota. Porque mesmo que a gente fale, mesmo que nós tenhamos uma legislação, a gente vê que a violência ainda perpetua, que a violência ainda continua. Ainda falta muito o que fazer, ainda falta muito a se conscientizar. Verdade. E nós temos uma delegacia específica na cidade, né? Temos. Aqui em Valadares nós temos a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. Ela funciona ali em frente à rua Praça Arthur Bernardes. E ela atende mulheres vítimas de violência, atende crianças, atende adolescentes, atende idosos. Lá também funciona a Delegacia do Consumidor. Então, é uma delegacia. Hoje lá conta com 2 delegadas específicas para a violência contra as mulheres e uma delegada que atende o idoso e o consumidor. Então, você observa que, apesar do número de servidoras, do número de mulheres atuando, a violência ainda é muito constante, ela ainda é muito presente. É um tema que nós falamos muito sobre esses temas já. Em bate-papos e entrevistas, né, Adeliana? E olha só, a gente estava lembrando aqui até antes mesmo de começar a gravar, que antes da pandemia esse número já era um número alto. Era um número alto. Com a pandemia teve... O que aconteceu? Com a pandemia, Amanda, no primeiro momento as mulheres silenciaram. Por quê? Estavam todas trancadas dentro de casa, maridos, esposas, filhos. A residência virou uma grande panela de pressão, porque a tensão de não estar trabalhando, a tensão das crianças sem creche. E as mulheres não tinham como sair para se defender, elas não tinham como sair para buscar apoio, sair para buscar ajuda, porque o homem agressor estava ali do lado dela. Então, com o passar dos meses em pandemia, que a gente observou que as mulheres foram silenciadas pela pandemia. A pandemia ela gerou um silêncio. Aí as polícias civil, militar, Ministério Público e Judiciário
criaram mecanismos para que as mulheres conseguissem fazer denúncias sem sair de casa. Sim, teve o aplicativo, Teve a né? criação do Chame a Frida, Sim. que era através do WhatsApp. Então, e quando a gente lançou o Chame a Frida, a gente viu um boom de denúncias. Isso mostra que não era a violência que estava diminuindo, eram as mulheres que estavam silenciadas. Isso. E hoje a gente pode perceber, igual você falou, dos mecanismos, das ferramentas, Sim. que mesmo tendo esses recursos, muita mulher, ela tem essa dificuldade, é um medo, né? Que na verdade elas sofrem ameaças. E não só ameaças. Você que lida diretamente assim com alguns casos, qual que é a sua percepção, assim, qual que é a queixa delas, a dificuldade que elas têm, né? Porque elas são silenciadas, mas são silenciadas às vezes por causa de uma ameaça dentro de casa, por causa do companheiro que... O que acontece? O que eu observo? Hoje eu faço mestrado e a minha dissertação de mestrado ela não fugiria do tema, porque eu sou uma apaixonada mesmo pelo combate à violência. Então, lendo tantos textos, a gente observa que a gente vive numa sociedade patriarcal, enraizada no patriarcado, em que os homens estão numa posição de superioridade em relação às mulheres. Mudar isso é um trabalho, não é um trabalho simples, porque isso é histórico. Então a gente precisa desconstruir toda essa sociedade patriarcal. E não é um trabalho simples. E quando as mulheres elas entram num relacionamento, eu sempre brinco sobre isso nas minhas palestras, que quando a gente se envolve com alguém, a gente não pensa que aquela pessoa vai me agredir, que aquela pessoa vai me ameaçar. Pelo contrário, quando a gente se envolve com alguém, a gente pensa, poxa, é para sempre, é porque é o que a gente deseja. Aí você cria um monte de expectativas, você coloca tantos sonhos naquela relação e de repente aquela relação, aquele parceiro se mostra agressivo. E quando ele se mostra agressivo, a primeira reação da mulher é não, ele está passando por algum problema. Sim. O problema não sou eu. E as reações agressivas vão se repetindo e a mulher vai sempre tentando justificar. Ah, não, ele está com problema no trabalho, ele está com falta de dinheiro. Porque a gente não quer abrir mão daquele relacionamento que a gente idealizou. Idealizou, que sonhou. Justamente. É justamente isso que a gente cria essa dependência, uma dependência emocional, uma dependência em relação a um relacionamento. E às vezes não é só emocional, eu penso até que vai além, né? Não, vai além. Tem a dependência emocional, a dependência financeira. Envolve os filhos. Que mãe que quando se envolve com uma pessoa, ela quer ter filhos, depois quer se separar, para ela entrar naquele rol de mães solos. Nenhuma mulher, nenhuma mãe almeja isso. Ela deseja assim, poxa, eu me casei, eu quero constituir uma família, eu quero estar com ele, eu quero construir filhos. Porque isso nos é ensinado. Sim. Você vai ser feliz? Vai. Você tem que se casar, você tem que ter filhos, você vai edificar o seu lar. Isso é ensinado para nós mulheres. A gente brinca de casinha quando a gente é criança. A gente brinca, a gente nina os nossos bonecos, porque a nossa cultura está enraizado que a mulher tem o dever de cuidado. Poxa, não, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ter um lar perfeito. E não é. E a gente observa que a violência, ela está em todos os níveis sociais, em todas as camadas sociais. A gente teve o caso da Ana Hickman, muito recente. Há um tempo atrás, o caso da Luísa Brunet, que também foi violentada, é um caso mais antigo. Então a gente observa que independe da questão econômica. E não é só a não questão, é uma assim, questão de classe social, não é? Não é uma questão de classe social, é uma questão enraizada mesmo. Nos meus estudos, com o meu mestrado, eu tenho trabalhado muito a questão dos homens, né? Porque não adianta eu trazer para o centro da discussão as mulheres vítimas. É claro que elas têm que ser o centro. Mas se eu não trabalhar os homens que agridem, que é o agressor, eu não vou conseguir diminuir o número de mulheres violentadas. De que adianta eu dar voz não, né? Eu permitir que as mulheres falem sobre as violências que elas sofrem, mas eu não acompanhar e não acolher aquele homem que agride. Porque o homem que agride, ele precisa se reconhecer agressor para que ele consiga se tratar. E ele se tratando, mesmo que ele não volte para aquele relacionamento, quando ele entrar num outro relacionamento, ele não continuar agride. E não permanecer agressor. Isso aí. Ele vai começar a entender a mulher como um corpo território. Poxa, aquele corpo não me pertence. Aquele corpo é dela. E como sendo dela, ela tem o direito de proteger aquele corpo e eu não posso invadir aquele espaço. Interessante que eu nunca tinha parado para pensar, porque nós mulheres, a gente não pensa por esse lado, né?
A gente pensa, poxa, eu que sou a vítima. É. A gente não pensa. Só que observa, nós temos inúmeras denúncias de violência doméstica, nós temos inúmeros pedidos de medidas protetivas, inúmeros procedimentos instaurados para apurar casos de violência doméstica. E mesmo assim, o número não diminui. E mesmo assim, 18 milhões de mulheres foram agredidas em 2022. Então não basta eu tratar um lado. A violência doméstica ela acontece entre duas pessoas. Um homem que agride e uma mulher que é vítima. Não basta eu amparar a mulher, eu preciso ampará-la e eu preciso voltar os olhos para aquele homem agressor. Porque eu preciso que ele pare de agredir. Não basta que eu coloque aquele homem na cadeia, porque uma hora ele vai sair. No Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, se aquele homem ele agride, ele é encarcerado, daqui a um tempo ele vai sair. Ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser Mas trabalhado. existe algum trabalho que é feito assim? Então, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo, mas já já nós voltamos porque está incrível. Voltamos com o nosso bate-papo deste tema muito importante. a Lei Maria da Penha, ela vai evoluindo com o tempo, né? Ela traz lá no rol de medidas protetivas que os homens sejam determinados a participar de grupos de reflexão e responsabilização. Que legal. É uma modificação recente, salvo engano, de 2021, é muito Olha, recente. interessante. E o que acontece? A mulher vai na delegacia, pede as medidas protetivas. Quando a gente solicita que os homens compareçam aos grupos de responsabilização e educação, o juiz responsável pela decisão é ele quem vai determinar que ele participe. E aqui em Valadares funciona. Aqui em Valadares tem esses grupos? Tem aqui em Valadares, esses grupos são orientados, são coordenados pela Central de Alternativas Penais, que é a CEAPA, que ela reúne esses homens. Os grupos são de aproximadamente 20 homens e as reuniões são semanais, salvo engano, são 12 encontros. Que bacana, gente, curiosidade, eu não sabia mesmo. E é muito interessante. Que interessante. E quem que geralmente faz esses encontros? Então, a CEAPA é uma equipe multidisciplinar, geralmente são 2 ou 3 atores, né? Que direcionam psicólogos, psicoterapeutas, é uma terapia em grupo. Não, interessante. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo aqui, muita gente não sabia dessa informação. Até porque, se a pessoa que está nos assistindo sabe de algum caso, conhece alguém até para instruir. Justamente. Se está percebendo que tem um amigo, tem um parente que está agredindo uma amiga, que está agredindo uma... Cara, procura terapia, faz a terapia. É a melhor coisa. E assim, com essa questão da participação dos grupos de reflexão, o que a gente observa, né? Quando o legislador incluiu esses grupos de reflexão dentro das medidas protetivas, a gente observa que há uma preocupação por parte do legislador de não destruir a família. Porque quando você encarcera um homem, você faz com que aquela família tenha uma ruptura. Se você direciona aquele autor de violência doméstica para uma terapia em grupo, ele vai
com o passar do tempo, ele se reconhece agressor, aqueles que continuam, né? Porque existem os que desistem, Sim. existem aqueles que entendem, ah, não, eu não preciso disso, terapia é coisa de gente maluca. Mas aqueles que persistem, quando eles se encontram agressores, eles conseguem restaurar aquele lar. Porque as mulheres, eu volto a Às vezes frisar... ele até ama a esposa, ele ama a Justamente. companheira, mas ele tem essa Ele tem a questão da violência. questão que Gente, está enraizada, como você disse, que ele precisa tratar e às vezes ele tratando, ele vai... observa como que nós evoluímos, Amanda, as lutas feministas. A gente vota, você dirige um carro, você tem o seu trabalho, você tem o seu dinheiro. Eu sou uma policial civil. Há anos atrás, como que a gente imaginava que uma mulher poderia fazer isso? Sair, ser dona do nariz, entrar no carro e dirigir sozinha, ter o direito de votar. Então, a gente observa que nós evoluímos, mas os homens não estavam preparados para tudo isso que eles receberiam. Então, muitas vezes, eu não vou generalizar, porque a gente peca quando a gente generaliza, a violência parte da incompreensão dos homens no atual papel da mulher. Ah, eu trabalho fora de casa, eu tenho o meu dinheiro, eu cuido dos meus filhos. Ou mesmo que não trabalhe. Aquela mulher que faz o serviço doméstico, gente, serviço doméstico é um trem que não acaba nunca. Nunca. E assim, você arruma a cozinha, daí a 5 minutos a cozinha está imunda. E aquela mulher que trabalha dentro de casa, se não for o trabalho daquela mulher, que lar que vai receber aquele homem com aqueles filhos? Então, Justamente. esse trabalho ele precisa ser muito valorizado. Olhar as donas de casas com um outro olhar. E talvez os homens eles não consigam fazer isso, porque entra naquela coisa, isso é trabalho de mulher e não é. É obrigação. Não é. Você mora aqui, meu caro. Se você mora dentro Às dessa vezes é casa... até um dos fatores que causa até essa... As reações Isso. violentas. É quando o homem ele não compreende que os serviços domésticos é de ambos, que as mulheres estão sobrecarregadas, que mulheres desempenham, igual você, na hora que você chegou, você brincou, nossa, eu já fiz 1000 coisas, não sei como é que eu dou conta. Sim. E você vai sair daqui, vai pegar seus filhos na escola, vai chegar à noite, vai tomar conta dos seus filhos, e você vai administrar o seu mundo caótico. E a gente está cansada, e os homens não conseguem Não compreender. consegue entender. E quando a gente fala isso, eu não estou falando que eu não quero ter filhos, que eu quero abrir mão de forma nenhuma. Os meus filhos são minha vida, mas eu quero que seja reconhecido que o trabalho que a gente exerce como mãe, como dona de casa, é um trabalho difícil. Eu acho interessante que eu vi uma decisão, salvo engano, do Tribunal de Justiça do Paraná, eu não vou me lembrar perfeitamente, onde ele reconheceu o tempo gasto pela mulher no cuidado com os filhos como um fator para definir o valor da pensão. Olha. E aí você observa, poxa, devagarzinho tudo está evoluindo e os homens precisam evoluir junto. Imagina um homem receber uma notificação do juiz que a pensão aumentou porque levou em consideração o tempo que a mulher cuida do filho. Olha, interessante. É enlouquecedor. Então, essas terapias em grupos, assim, que eu acho fantásticas, Auxilia muito. auxilia. A mudar a visão do homem. Na verdade, acho que não tinha nem que ser só nessa situação. Acho que todo homem tinha que ter essa terapia. Todo homem deveria Aqui, fazer ó. terapia. E os homens A assistindo. Fica a dica. Eu acho que todo homem tinha que fazer não é terapia. coisa de doido, gente. Não, não é. Mas eu acho que não é só homem, mulheres. Eu acho que a terapia ela tem que fazer mundo parte, né? precisa, porque você precisa ter uma válvula de escape. Sim. Eu E acho- que a válvula de escape não pode ser a mulher. Justamente. Você não pode partir para ações violentas porque você está frustrado e insatisfeito. Porque a ação violenta vai gerar uma punição, vai gerar o acionamento da polícia, vai gerar a sua condução para a delegacia, vai fazer com que aquela vítima entre numa estatística e vai aumentar esse número de mulheres violentadas. Então, acho que é um trabalho, se a gente fala tanto em combate à violência, vamos combater a violência. Só que para a gente combater a violência, a gente precisa trabalhar ambos os lados. E é só assim que a gente vai conseguir diminuir o número de mulheres violentadas. Agora vamos falar um pouco sobre a questão, quando fala da violência, igual nós falamos aqui, existem vários tipos de violência, né? Sim. Não é só aquela da agressão Não mesmo é só o física, murro na cara. murro na cara, não. Não. Existem outros tipos de agressões, né?
Existem. Que são as verbais. Gente, as verbais são as mais comuns. As comuns. No calor da discussão, os xingamentos, as ameaças. E às vezes a mulher não tá nem sabendo, ela não tá nem sentindo que ela tá sendo ali, sofrendo essa violentada. violência. E muitas vezes a gente coloca aquilo debaixo do tapete. Ah, não, ele estava muito nervoso. Isso. Foi no calor da discussão. Só que isso vai juntando, chega uma E se hora você que não pode... toma uma providência, tudo é um ciclo. Se você é empurrada, se você é xingada, se você é ameaçada, e você não tomar uma providência, vai colocando aquilo debaixo do tapete, na próxima vez ele vai entender, poxa, ela não fez nada, eu posso dar um tapinha. Eu lembro de um promotor de justiça, eu não vou me recordar o nome, que certa feita ele disse, se você quiser vencer o feminicídio, você precisa combater a vias de fato. O que é a vias de fato? A vias de fato é o empurrão, o safanão, aquela né, quando a gente sacode, isso são vias de fato, porque são coisas pequenininhas. Então, para eu Mas conseguir... começa assim. Começa assim. Para eu não ter mulheres vítimas de feminicídio, eu preciso fazer com que a vias de fato seja efetivamente vencida. Os homens precisam compreender que na discussão ele não pode empurrar uma mulher, ele não pode puxar o cabelo, ele não pode dar um safanão, porque isso é violência. E ele acha que isso é algo simples, que não é nada. Não é? Gente, outra violência que é tão comum que a gente vai colocando debaixo do tapete é a violência sexual. Não é não, até no casamento. Ah, eu sou casada há 20 anos. Ótimo, se o seu marido chegar querendo manter relação sexual com você e você falar assim, não, não quero, ele não pode fazer nada. E as mulheres ainda entendem. Engraçado. Então, tem até isso que a gente também não... A gente acha que quando fala que é violência, só acha que é... Não, gente, maridos estupram Mas é bom mulheres. a gente falar sobre isso, que muitas mulheres não têm noção. Gente, os homens que forçam mulheres a fazer relação sexual, manter a relação sexual, eles cometem crime de estupro. O homem que chega no final do mês e manda a mulher, obriga a mulher a dar o dinheiro do trabalho dela, isso é violência patrimonial. Aquele homem que quebra o celular para que a mulher não acione a polícia militar, violência patrimonial. Então são violências... Então, a dica aqui para as mulheres que estão nos assistindo, né? Gente, se atentarem aos sinais. E existem sinais. A agressividade, ela cresce diariamente, né? Hoje ele me xingou, amanhã ele vai puxar meu cabelo. Deixei seu celular cair, foi um acidente. Pega o seu dinheiro, aquele homem que obriga a mulher a entregar senha de celular. Você tem que me entregar porque senão você não ama. Isso são formas de violência. As mulheres que têm dúvidas sobre se o que elas passam são violências, elas precisam procurar suporte na delegacia de mulheres, procurar o centro de referência, CRAS. Eu ia te perguntar isso, como Sim. é que as mulheres têm esse suporte hoje aqui em Valadares, na região, né? Nós temos a delegacia especializada, que é ali em frente à Praça Arthur Bernardes. Nós temos o CRAS, o CREAS, nós temos o Disque 180, que é um disque de denúncia para você que está sofrendo violência doméstica e tem receio de procurar uma delegacia. E é anônimo. A pessoa pode ligar. Sem medo que não vai ter identificação. Inclusive, quando você liga, o atendente fala, essa ligação será gravada, tenha cuidado para que você não diga nada que possa te identificar. Então ainda tem essa cautela. Existem mecanismos, né? Acionar o 190, o vizinho são os nossos melhores amigos nesse momento. Os vizinhos têm que ficar de ouvidos atentos. Se o vizinho também percebeu que tem algo estranho naquela casa, gritos, aciona a polícia, faz uma denúncia no 180. A gente precisa conseguir que essas mulheres vítimas de violência se manifestem. Esse é um tema que eu quis trazer, até porque nós temos o dia, né? É um tema que ele não deve ser só falado somente no dia, acho que é um tema que tem que ser debatido porque é algo que está no cotidiano mesmo das pessoas. Todos os dias. E a gente acha que está longe, mas não está. Às vezes está perto da gente, a gente não às vezes sabe. Tá dentro da nossa casa. Às vezes, igual você falou, não percebe. Às vezes é um amigo, um conhecido está passando por algo nesse sentido e a gente não percebe, igual a gente viu na televisão aí, acompanhando o caso da Ana Hickman. Eu achei interessante, eu vi uma reportagem, por acaso, que apareceu para mim, quando uma pessoa falou assim, um comentário. Mas engraçado, ela vivia caindo, né, da escada, ela vivia escorregando, que ela chegava com os roxos. Não, é porque eu caí, porque eu caí no box, não sei se você viu essa. Vi. Porque eu caí no box de casa e machuquei. E aí, o que acontece?
acontece muito isso da pessoa estar escondendo, com medo. É o receio. Receio. Você não quer se expor. Não quer se expor. Ainda mais uma pessoa... E eu acredito que no caso dela, por ser artista, por ser uma pessoa conhecida. Como que ela vai famosa, expor que ela é vítima de violência doméstica? uma pessoa que é informada, que está sempre na televisão, está sempre entrevistando, está Como sempre é que eu tendo as falo que o meu pautas. marido me bateu? Sim. É inaceitável. Gente, Que era um casal bonito, justamente. que todo mundo admirava. Era um que casal todo mundo- margarina, eu falo que era um casal propaganda de margarina, tava aquela família feliz. Lindos. Aí, de repente, poxa, ele batia nela. Gente, isso acontece em todos os lares. Eu ouso afirmar que pelo menos 90% dos lares acontece uma forma de violência contra mulheres. A questão é que a gente tem a vergonha. A vergonha. Eu não quero contar pra ninguém, eu não vou me expor. Ai, como é que fica a minha família? Aí a gente tem que pensar assim, poxa, tá, a família. Mas se a sua filha cresce vendo o seu marido te xingando, te ameaçando, ela vai banalizar isso. Ela vai crescer achando que o Normal. companheiro dela pode fazer isso com ela. É normal. É normal. E a gente tem que vencer esse tipo de banalização. A violência doméstica ela não pode ser banalizada. Ela tem, como você disse, a gente tem que falar sobre isso todos os dias. Ah, é chato, é maçante? É. É chato, é maçante para quem não é vítima. Mas para quem é vítima e vê uma luz no fim do túnel, é necessário. É necessário. É necessário. É por isso que eu trouxe esse tema. E como você é uma pessoa que atua sempre, né, indireta e diretamente. Sempre. Minha rede social é só sobre isso. Só Empoderar sobre isso. mulheres. Fala seu Instagram pra galera te seguir lá. Arroba Adeliana Xavier. Ô, gente, essa é a delegada de Polícia Civil, bem acessível. Vocês vão entrar lá, vão ter Eu conteúdo respondo. muito acessível. Às vezes a pessoa também quer até desabafar com você alguma Não, coisa já lá. ouvi várias Já vezes. teve casos já. assim? As meninas me mandam, toda vez que eu ministro palestra nas escolas, eu estive na Unimed, eu estive no Centro de Zoonoses, ministrando palestra para mulheres. Aí chama no canto. Sempre chamando no canto, eu falo assim, eu posso te mandar uma mensagem no Instagram? Olha. E eu sempre respondo, eu faço questão de atender todo mundo. Já querendo um sinal, já dando um sinal ali, querendo uma Tem alguma ajuda, coisa? Não, É. eu atendi uma vez uma senhora no Rio de Janeiro. Aí eu consegui contato de pessoas no Rio de Janeiro para poder dar um suporte, que ela era uma pessoa mais velha. Já atendi pessoas no sul do país que me mandam mensagem, mas e aí, isso é violência? Ah, você pode identificar assim, você pode identificar assim. Sempre que. E se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou correr atrás até eu conseguir uma resposta. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que levantar a bandeira da sororidade. Umas pelas outras. Eu sou sua rede de apoio, você é minha rede de apoio. Ah, mas eu nem te conheço, não importa. Não importa. Sororidade. Sororidade, a gente precisa ter essa bandeira. Olha, um tema assim que se deixar a gente vai ficar aqui O tempo todo. o tempo todo e a gente vai até a noite, porque é algo que a gente realmente deve trazer em pauta todos os dias. Isso tem que ser pauta não somente na televisão, em rede social, mas também tem que ser pauta com as pessoas, com os amigos, Sim. em rodas de amigos. A gente não pode ter vergonha de Não falar. podemos ter vergonha. Vamos sentar, todo mundo tomando um vinho, poxa, vamos falar do número de mulheres violentadas? Porque quando você está numa roda de conversa com amigos, você toca o coração de um homem, aquele homem passa para um outro homem, e a gente vai fazendo essa rede de informação. Eu acho que isso é muito necessário, isso é muito importante, porque às vezes ir numa delegacia é assustador. Assustador. Porque, poxa, ele vai ser preso. E a pessoa tem vergonha de chegar lá e achar que as pessoas vão olhar com E um todo olhar mundo vai ficar sabendo, as pessoas Todo acham mundo é. que eu fui na delegacia. Nossa, se eu for na delegacia, todo mundo vai ficar sabendo que eu fiz. E não é. E às vezes quando você tem essa rede de conversa, essa rede de comunicação, quando você conversa com outro, troca uma ideia com o vizinho. Ah, poxa, mas gente, procura no Instagram. Sim. Tem tantas pessoas que dão esse suporte. Tem o Instituto Maria da Penha, tem a página no Instagram que dá suporte. Tem o Chame a Frida que funciona em Manhuaçu, mas as meninas atendem, dão orientação. Eu não vou saber falar o nome, mas depois eu te passo o número direitinho. Que dão esse tipo de suporte. O que você pode procurar, o que você pode fazer, onde você pode ir para procurar suporte. Ou seja, sem suporte não fica. Pode me procurar no Instagram, eu respondo com o maior prazer do mundo. E se eu não souber a resposta, eu vou correr atrás para encaminhar. Uhum. Isso aí. Doutora, muito obrigada mais uma vez, gente. Eu acho que nós já tirou de casa nas minhas férias, eu não vou nem falar Foi mesmo. nada. Eu acho que nós já tivemos uns 4 bate-papos, né? Aí isso é sempre E sobre esse ótimos, assunto né? sempre. Todo ano a gente volta. A gente se reúne. A gente se reúne porque, como você falou, a questão da sororidade. Justamente. Porque eu acho que é um tema que deve ser falado.
E nós, como representantes, né, eu que estou com a mídia, eu tenho que utilizar ela como um mecanismo, como uma ferramenta para chegar a informação até as pessoas. E não é só festa, só balada, não. A gente tem que falar de algo sobre assunto sério, sobre utilidade, né? Sobre algo que vai agregar, sobre algo que é necessário na vida das pessoas. Então, assim, mais uma vez, sua linda, muito obrigada. Minha amiga, Tamo sempre. Deus abençoe. Amém. Suas férias e seu trabalho, Estão sua volta. amanhã. Este foi mais um programa da Amanda e dessa vez nós vamos dar uma pausa, uma breve pausa, porque o final do ano está chegando. Com isso nós temos férias, festas de confraternizações, final de ano, Natal, Ano Novo, e com isso nós vamos precisar tirar esse tempinho das férias aí para participar das confraternizações, para colocar os projetos em ordem, mas ano que vem nós vamos voltar com tudo. Agradeço a vocês que estiveram aqui comigo toda semana, toda quinta e todo sábado. Então aguardem, nós teremos um novo formato para 2024. Muito obrigada, espero vocês no Instagram, @AmandaJornalista.